Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. O capítulo é o de número 6. Capítulo 6 de João, verso 51, que diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e o que eu darei pela vida do mundo. Vou repetir. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu li João capítulo de número 6, precisamente o verso de número 51, aonde o próprio Cristo, ele diz para nós que ele é o pão vivo que desceu do céu. E no verso anterior, o verso 48, ele diz que ele é o pão da vida. O pão da vida que pode e tem a condição de alimentar todos que se aproximarem dele. É uma palavra extremamente edificante, é uma palavra que traz para nós também um norte, uma direção, de saber como se alimentar e como viver uma vida espiritual diante do Senhor, porque ele determina dizendo que ele é o pão da vida. Então quando eu me alimento dele, ele diz que eu jamais terei fome, ele diz que eu vou viver, ele diz que a minha necessidade será saciada, será resolvida. E o que é interessante é que ele faz essa comparação com o maná do povo do Egito, que passou por aquele processo de fome, o povo pedindo, e o Senhor fez maná cair do céu, né? Olha o que diz o texto lá: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o dele comer não morra. Então Jesus está dizendo o seguinte: os vossos pais comeram do maná na época do deserto, estavam passando pelaquela saída do Egito, Deus fez maná cair do céu. Eles comeram maná, que era um milagre, mas morreram. Agora, quem comer da palavra de Cristo, do pão da vida, que é o próprio Jesus, ele está dizendo que jamais morrerá. Porque esse jamais morrerá aqui não é uma morte física, é um sentido eterno, vai viver com Cristo. Até porque se você acredita em Cristo como eu acredito, nós não enxergamos a morte como fim. Nós enxergamos a morte como uma passagem. Nós acreditamos que haverá uma vida após a morte. E essa vida é a nossa eternidade com Jesus. E ele diz que ele é o caminho que vai me dar vida. Ele é o caminho que vai alimentar minha alma, meu espírito. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele veio com intenção de me alimentar e de suprir a minha necessidade. E a pergunta que não quer calar para essa manhã é: o que você tem alimentado? O que você tem feito no seu tempo? O que mais você tem realizado no seu dia a dia? Você tem se alimentado de Cristo ou você tem se alimentado do mundo? Talvez você tenha se alimentado de um tipo de comida que sempre você continua com fome. Aí você come do pecado, no outro dia peca de novo. Você come dos desejos, no outro dia você cai de novo. Porque são coisas momentâneas, são prazeres momentâneos, são coisas da terra que não saciam a tua necessidade. E você já percebeu isso? Que quanto mais você pratica essas ações mundanas, mais vontade você tem de praticar e fome que continua, que não acaba, que não termina. Mas uma vez que você conhecer a Cristo, a palavra dele vai saciar a tua necessidade. Você faz ideia que ele é um pão vivo tão poderoso que às vezes você pode passar por vários problemas, por várias crises, por várias dificuldades e a palavra dele ser suficiente para te alimentar? Você faz ideia que às vezes você pode estar no meio de um caos, no meio de luta, dificuldade, um deserto muito grande, às vezes um problema até emocional, uma carência que você está sentindo e a palavra de Deus ser suficiente para suprir a carência que você tem? Por isso que ele é o pão vivo, ele me alimenta, ele me restaura, ele me fortalece. E ele fez por mim
totalmente de graça. Eu não preciso pagar para ser salvo. Eu não preciso gastar para ser salvo. É só entregar a minha vida ao Senhor e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Conhecê-lo como Senhor da minha vida, conhecê-lo como Cristo da minha vida. Então, eu preciso discernir o que eu tenho me alimentado. Talvez você tenha caminhado mais para o mundo porque você tem participado mais das coisas do mundo. E quanto mais você se alimenta das coisas do mundo, menos vida você tem. Você está declinando as suas ações, as suas atitudes para caminhos que só estão te levando para longe de Deus. E não está percebendo que quanto mais você come das coisas do mundo, mais fome você tem. Aí você tem se tornado uma pessoa insaciável, você tem mergulhado cada vez mais no pecado, tem mergulhado cada vez mais no poço, está no fundo do poço e continua ainda com os gritos, com os desejos, com as vontades, porque ainda não priorizou se alimentar das coisas espirituais. A decisão é sua. Ou você decide comer daquilo que sempre vai te dar fome, ou você decide se alimentar do pão da vida que vai te dar vida. O pão que é o próprio Cristo que quer te levar para a eternidade. Ele pode te salvar. Por isso que Jesus falou para o diabo ao ser tentado em Mateus capítulo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você precisa de palavra, cara. É palavra que vai te alimentar. É palavra que vai te edificar. É a palavra de Deus que vai te dar força para caminhar. Sabe essas fraquezas que você sente, esse caos que você sente, esses declínios espirituais, esses problemas mental que você sente, problemas espirituais, cercado por um monte de coisa, enche a tua mente da palavra do Senhor, se alimenta da palavra. Glória a Deus que você está aqui hoje. Porque pelo fato de você estar aqui nessa manhã, você está recebendo palavra para preencher a tua vida. Agora, a decisão é sua. Ou você escolhe se alimentar da palavra, ou você escolhe se alimentar das coisas do mundo. Perceba, tudo na vida você tem uma decisão. Tudo na vida tem uma decisão. A vida é movida de decisão, de escolhas e também de resultado. A minha decisão, ela vai determinar um tipo de resultado. Seja esse resultado bom ou negativo. Exemplo, você está aqui, decidiu entrar num vídeo onde tem um cara que está pregando a palavra. E pelo fato de você ter decidido clicar no vídeo para receber a palavra, você está recebendo o resultado da sua decisão, que é ouvir a palavra. Então, pelo fato de você vir para cá, ouvir a palavra, você está recebendo alimento espiritual para a tua vida. A vida é assim. Você tem uma decisão e toda decisão vai gerar um resultado. Nem sempre é positivo. Pela manhã, pelo menos essa atitude que você tomou foi positiva. Porque essa está alimentando o seu espírito, está alimentando o teu coração, está te dando uma direção, está te ensinando o caminho. Essa faz bem para você. Agora, quando você entra em outros caminhos, quando você determina outras escolhas, você tem outros resultados. E às vezes são resultados que não saciam a tua necessidade. São resultados, às vezes, que duram 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. São resultados que você não consegue ser feliz. Você fica sempre procurando, porque você não consegue se encontrar e nem enxergar o propósito naquilo que está fazendo. Por isso Jesus disse, eu sou pão da vida. Quem se alimentar de mim não morrerá. É uma promessa para a nossa vida. Que se eu guardar a palavra dele, se eu me alimentar das coisas espirituais, eu vou viver com ele. Dizendo para nós que a morte não é o fim, que o final não é morrer. Por isso que eu devo me alimentar dessa palavra agora, para que esse alimento que eu recebo agora venha me dar força para ir até o fim, venha me dar esperança para ir até o fim, venha me dar ânimo para ir até o fim, para que eu não olhe para trás e continue lutando pelo mesmo propósito. O que você decide alimentar nessa manhã? Você vai escolher Deus,
ou vai escolher o mundo? Vai escolher o diabo ou vai escolher as coisas espirituais? Vai escolher a oração ou vai escolher o pecado? Vai escolher a palavra de Deus ou vai escolher uma coisa secular do mundo qualquer? Bem verdade que quando você escolhe uma coisa qualquer, o resultado que você tem não sacia a tua necessidade. Mas quando você procura se alimentar das coisas espirituais, você tem força para caminhar. Por quê? Porque essas palavras geram vida dentro de você. Essas palavras, elas te dão ânimo para permanecer. E talvez existam pessoas que não pararam ainda na vida porque todos os dias estão se alimentando das coisas de Deus. Existem pessoas que estão passando por tanta dificuldade, problemas, crises, dificuldades, que se não fosse a palavra, ela não tinha estrutura para permanecer de pé. Diz aí, não parece com a tua história? Se não fosse a palavra de Deus, você não aguentava. Mas é a palavra que está te sustentando. É a palavra que está te dando ânimo. É a palavra que está segurando nas suas mãos. É a palavra que está te fortalecendo todos os dias. Você recebe essa palavra? Então coloca no comentário, escreve aí: eu decido me alimentar da palavra de Deus. Eu creio em Jesus. Jesus é o meu pão da vida. Jesus é o Deus que me alimenta, que me fortalece. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Não sei, escreve alguma coisa, reproduz aí para mostrar que você crê, para mostrar que você pratica essa palavra, para mostrar que você está decidido a se alimentar daquilo que é espiritual, daquilo que faz bem, daquilo que te edifica, daquilo que te dá força para permanecer de pé. Porque se não fosse essa palavra, você não teria estrutura para suportar.